Conhecereis a verdade. Só que se você não praticar a verdade, você não é transformado. Nós estamos vivendo um tempo na igreja onde a verdade me empolga, eu fico extasiado, só que como o evangelista fala, é como um espelho essa palavra. Só que quando eu saio de frente desse espelho, eu logo me esqueço. O ponto é que a igreja não está levando o espelho para casa. O culto tem sido uma bênção, louvar. As dinâmicas, glória a Deus, a gente arrepia tudo. Sai daqui vigoroso. Mas quando sai por aquela porta, dá o celular aqui. Alguém está com o celular aí? Esse está se tornando o espelho da igreja. E é sobre isso que eu quero falar com vocês essa manhã. Abra sua Bíblia em Tiago. É uma pessoa bem cirúrgica na sua pregação. Tiago, ele sempre tem palavras muito objetivas, né? Se todo cristão lesse o livro de Tiago uma vez por semana, estaria muito bem. Tiago 1, do verso 19 ao 27, eu quero fazer uma leitura responsiva com você. Tiago, capítulo 1, do verso 19 ao 27. Tiago, irmão de Jesus, capítulo 1, do verso 19 ao 27. Você achou aí? Eu vou ler os versículos ímpares e peço por gentileza que a igreja leia os versículos pares. Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso ou praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Juntos. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Glória a Deus. Curva essa cabeça, feche seus olhos. Pai de amor e bondade, com temor e tremor, chegamos diante da Tua palavra nessa manhã para nela meditar. Fala pessoalmente a cada coração. Que esse espelho de vida que é a Tua palavra, ó Pai, não saia da nossa frente, ó Pai. Que possamos, ao ler essa palavra, aprender mais de Ti essa manhã. Obrigado pela liberdade de culto e pelo acesso que temos à Tua palavra, em nome de Jesus. A igreja pode se assentar. Eu sempre gostei de observar como a igreja funciona. Desde os meus 4 aninhos de idade, eu estou dentro de igrejas. Nas minhas férias, eu costumava ir para as assembleias de Paracambi. 2 anos? Então mais ainda. Desde quando eu tenho lembranças de como é um culto, eu lembro que em Paracambi, uma coisa que me fez muito bem para a minha saúde era a EBD da Batista. Eu tinha também tias que eram assembleianas, então uma coisa muito interessante da Assembleia é que eles têm muitos cultos. Naquele tempo, nos anos 80, como o mercado de trabalho era mais dominado pelo homem e as mulheres não, então você via as igrejas à tarde cheias, lotadas de mulheres, cantando, louvando ao Senhor, e você via o poder de Deus, né? Uma coisa muito extraordinária. Eu sempre fui uma pessoa de observar, porque eu sei como existem coisas boas e coisas ruins dentro da igreja, amém? E meu pai sempre ensinou: pega tudo e retém o que é bom. Esse é o ponto. E estava na academia, eu não vejo televisão aberta. A única coisa que eu faço na minha vida, você vai até rir de mim, é ver aquela série The Big Bang Theory. Quem conhece essa série, né? Toda vez que eu sento para almoçar, filha, bota a série que eu gosto de ver.
E eu fico rindo ali, como e vou depois logo. E uma vez por ano eu assisto Fórmula 1. Tem uma série Correr para Viver da Netflix, que é sobre toda a temporada da Fórmula 1 do ano anterior. Porque na hora que eu estou no culto, está passando Fórmula 1. Eu não posso assistir. Então o que eu faço? Eu sempre descubro o que aconteceu na Fórmula 1 no ano seguinte. É só isso que eu faço. Na televisão, eu assisto praticamente isso. Em 2 semanas eu termino e só vou ligar se tiver um filmezinho para paquerar no sofá com a esposa e passar um tempinho com ela. Então, quando eu vejo a televisão aberta, eu fico assustado com as coisas que estão acontecendo. Violência virou algo comum. Na Record e na SBT mostra um monte de gente que morre durante a noite, acidente, atropelamento, roubo, assassinato. E eu fiquei assim, Mas a igreja também está na televisão. Eu achei isso legal. A igreja também está lá. Eu acho que é uma boa oportunidade do evangelho ser pregado. E uma denominação muito grande, ela vai começar um evento e ela pegava pessoas bem-sucedidas e a pessoa tinha que falar o emprego dela para demonstrar o sucesso. Aquilo falou se você é pastor, você observa que existe uma sutileza em algumas coisas que aparecem na TV. E eu falei, por que tem que mostrar o sucesso dela? Se eu pegar uma pessoa humilde, desempregada, mas que é cheia do poder de Deus e do amor de Deus, não terá validade para evangelizar? Então, mostrava empresário, eu sou administrativa, eu tenho um cargo tal, e eu estarei lá em nome de Jesus. Aquilo foi fazendo mal para o meu coração, e a minha esposa da outra ponta da academia falou assim, tem que pegar a palavra, né? Porque estava o tempo todo mostrando luta, né? Porque a igreja se transformou numa vitrine de benefícios espirituais. E isso tem preocupado um pouco, porque no nosso relacionamento com Cristo, nós não estamos aqui esperando que as coisas caiam do céu, amém? Quando Cristo morreu por mim e por você na cruz do Calvário, foi feita uma aliança para a salvação. Eu creio na abundância do nosso Deus, nas bênçãos, na prosperidade que Ele pode nos trazer. Mas a igreja está colocando de lado o seu papel no reino de Deus. Eu quero que você faça a pergunta para o seu irmão com todo o carinho para ele. Qual é o seu papel no reino? Eu sei que muitas vezes algumas coisas incomodam, mas a igreja está fazendo uma coisa muito interessante. A igreja agora, ela está atrás do emocional, do entreter, do divertir, pregações descontraídas, dinâmicas, com muita mídia. Isso é claro que a gente usa aqui às vezes um pouco de IA também para poder mostrar cenas do Antigo Testamento. É muito bom poder vermos as coisas do passado, fixa a mensagem. Eu tento fazer pregações dinâmicas dentro da exegética de cada pregação, mas eu preciso que você entenda, por melhor que seja a minha estratégia, se a sua vida não for transformada por essa palavra, a fé que vai existir em você é uma fé deficiente. Porque é uma fé que vai ser construída baseada no que Cristo pode fazer por mim. Deus pode fazer maravilhas na sua vida. Você crê nisso? Então amém. Dá uma glória a Deus. Amém. Deus é bom, não existe dúvida. Não existe dúvida sobre a bondade de Deus, não existe dúvida sobre a sua graça, nada. Se nós entramos aqui é porque aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Mas e eu? Qual é meu papel no reino de Deus? Onde eu entro nessa história? Nessa aliança que foi firmada, nesse compromisso que Jesus fez comigo, nesse sacrifício perfeito de amor. Não é apenas sobre abundância, mas é sobre ser um instrumento para a glória de Deus. Eu tenho batido muito nessa tecla nas últimas séries de mensagens, porque com todo respeito e amor que eu tenho por você, eu tenho visto muitas pessoas do reino de Deus, na nossa igreja, e a crítica começa na nossa própria casa. Entenda bem, antes de eu querer falar da igreja como um todo, eu preciso me criticar também como pastor. A inércia de muitas pessoas no reino de Deus e na nossa igreja tem tirado o meu sono, porque a palavra de Deus fala, quem quiser vir após mim, eu estou vendo muitas pessoas fazendo tudo o que querem fazer na vida. Tem pessoas nesse momento fazendo tudo o que querem fazer e não honraram as primícias da sua semana. E às vezes não entendem quando tomam uma fechada no trânsito ou acontece alguma coisa ruim ao longo da sua semana. Porque quando eu coloco o reino de Deus em segundo lugar,
não existe espaço para Deus acrescentar as outras coisas. Não é porque o reino é em primeiro lugar e as outras coisas? Aí eu inverto a palavra. Não, primeiro é o que eu quero. Eu posso. É lícito? Uma praia hoje é lícito? De boa, ó, solzinho, legal. Mas tem pessoas que semana após semana têm feito isso. E o culto deixa de ser um compromisso e passa a ser apenas um evento na agenda de semana. Praticamente nos tornando, eu tenho falado isso muitas vezes de pregações, o que a Igreja Católica foi no passado. Porque hoje em dia a Igreja Católica está muito mais fervorosa do que a própria Igreja Evangélica. Nós falamos, a Igreja Católica está fazendo a quaresma todo dia às 4 da manhã, pregando sobre o amor de Cristo. E a Igreja Evangélica fazendo o quê? Uma brigando com a outra na internet e falando que Deus pode te dar coisas. O reino de Deus é sobre coisas ou sobre pessoas? Deus morreu para salvar pessoas. Bênçãos são consequências porque Ele te ama, Ele é bom, mas Ele está esperando relacionamento com você. E vamos começar o texto. O Tiago ele trabalha muito com o problema da boca do cristão, que o cristão fala. Porque a sua palavra tem poder de bênção e maldição. Então a nossa unidade com Cristo começa também pelo que sai da nossa boca. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Quem fica com raiva às vezes aí levanta a mão. Isso. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Eu vou confessar meus pecados para você. Eu vivo em 220 volts. Quem me conhece, me acompanha nas mídias sociais, eu sou um tratorzinho trabalhando. Mas sabe qual é o meu problema? Quando eu tenho que lidar com o caos e com uma pessoa desorganizada. Pior do que isso, lidar com uma pessoa que está numa marcha bem mais devagar do que a minha. Todas as vezes que eu tenho que lidar com uma pessoa, eu acho muito legal minha mãe e o Jorge. Quem conhece o Jorginho? Minha mãe, né? Minha mãe, eu ando acelerado por culpa dela. Desde os 5 anos de idade em Madureira, eu era arrastado. Minha mãe veio do interior de Paracambi, do Rio de Janeiro, e conheceu a cidade grande, Madureira. Imagina. E ela queria, antes do almoço, e antes do meu pai chegar do trabalho, passar por todas as lojas. A gente não comprava nada, só olhava, né? Mercadão de Madureira. No início, antes da reforma, eu tinha pânico daquele lugar, que tinha aquelas casas de produtos, né, religiosos, aquelas estátuas grandes do capiroto lá. Eu era pequenininho, eu ficava assim, hein? Negócio esquisito, rapaz. Aí minha mãe passava, está repreendido em nome de Jesus, né? Então, eu e a minha esposa, às vezes de férias, descansando, a gente está na rua assim, a gente para. Por que a gente está correndo? Mas porque a gente vive correndo. A gente vive 220. Eu sou assim e eu tenho orado a Deus. Eu vou fazer uma placa no meu quarto, desacelera. Eu vou ter que fazer. Porque isso me faz mal e às vezes me cria atrito com as pessoas. Porque quando a gente é muito aceso, e a gente é muito nervoso e deixa a ira nos dominar, nós magoamos as pessoas, nós machucamos as pessoas. E às vezes certas falas nossas criam ferida no coração da pessoa que são irreversíveis. Por mais que a pessoa tenha que te perdoar, quantas vezes? 70? Muito mais do que isso, né? Foi só um sentido de explicação que Jesus deu. Mas eu preciso. Então, nós temos que controlar, porque hoje nós vivemos um mundo que vive explodindo, dominado por sua ira. Vocês veem o número de feminicídios que acontece no nosso país? A ira das pessoas, as pessoas estão descontroladas, agredindo, se violentando, porque estão sendo dominados pela sua ira. E nós, como instrumento de luz e sal para essa nação, e Deus vai sarar a nossa nação, quem crê nisso diga amém. Nós temos que ser agentes para promover a paz. Nós não podemos ser mais um agente do caos. Não, nós temos que ser um instrumento de luz e sal para essa nação. Então eu digo para vocês, pastor Francisco deixou uma lição para mim que eu levo para toda a vida. Marido e mulher, não fale mal do seu marido na frente dos seus filhos. Esposa, marido, não fale mal da sua esposa na frente dos seus filhos e vice-versa. Existem jovens na nossa igreja que não pensam mais em casamento, não querem mais em casamento. Sabe o que eles pensam? Você vai ver igual meus pais? Eu prefiro não casar.
Temos que ter cuidado. Se você está triste com o seu irmão da igreja, não fale mal do seu irmão perto dos seus filhos. Vai do seu irmão e resolve. A Bíblia não fala arrazoemos? Vai até o seu irmão e resolve com ele. Não fale mal do seu pastor, não fale mal do culto, porque o jovem já está assim, com o deusinho dele ali. Aí se ele escuta que o culto que é prestado ao Deus Todo-Poderoso tem problema, ele fala, e aqui é legal, aqui é só bom. E aos poucos, eu conheço muitos jovens que não querem nem pisar, a não ser que esteja um pancadão rolando muito alto, luz, barulho, aí ele talvez pense em frequentar a igreja, mas uma igreja bíblica, e o tédio, para ele é o pânico. Por quê? Nós temos que vigiar aquilo que sai da nossa boca. Tardio em irar, tardio em falar, ouvir mais e responder menos. Eu costumo dizer, às vezes chega uma mensagem no seu celular, que a vontade é de entrar pelo celular e pegar no pescoço da pessoa, não é? Pessoas que te roubam, te dão volta, parente que dá volta, que te dá prejuízo, no trabalho, pessoa que age, né, de má intenção para roubar o seu cargo, para se promover. Toda vez que chegar uma mensagem, eu estou pregando para mim também. Toda vez que chegar uma mensagem para você que te tira do eixo, desliga o celular, bota a tela dele para baixo assim, ó, puf. Espírito Santo de Deus, domina todo o meu ser, para que eu não... Porque sabe o que acontece? Vou fazer uma brincadeira aqui. Vem cá rapidinho, Sara. Fica de costas para a igreja. De costas para mim, isso. Vou ficar assim com a Sara, empurrando, catucando. Na hora que a Sara explodir, lá, estressada. É isso que as pessoas fazem com você no dia a dia. As pessoas te enchem tanto a sua paciência, só que elas são de artimanha, artilosas. E quando você explode, ria lá estressado, tá? Ainda ri para você. Então nós temos que entender, o inimigo quer roubar a sua paz, quer destruir a sua paz, quer matar seu casamento, 24 horas por dia. Então essa agilidade, essa questão de performance que as mídias sociais trouxeram, de imediatismo, não traga para a sua vida. Isso só vai adoecer você. Porque Provérbios 18, 21, não abre não, só anota. Provérbios 18, 21, vai ficar anotado no vídeo. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem a bem a utiliza, come do seu fruto. O mundo jaz no maligno, mas você é diferenciado. Fala para o seu irmão, você é diferenciado. Volte comigo, por favor, ao texto base de Tiago, capítulo 1, versículo 21. Diz o seguinte: portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, não fique guardando coisas no seu coração, porque senão vai virar uma bomba, além de adoecer você. Acolham com mansidão a palavra implantada. Você sabe o que quer dizer implantado? É algo que foi inserido, enraizado, ou seja, criou raiz dentro de você, estabelecido fixamente. E o que é isso aí que tem que ser fixado em você? Eu fico surpreso. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem aqui tiver dificuldade de comprar uma Bíblia física, fala com o seu pastor que eu vou me apertar para te dar uma Bíblia de presente. Porque isso aqui é muito precioso. E existem países que o aplicativo da Bíblia é proibido de ser instalado. Como a Bíblia não é comercializada, aquele país não tem mais acesso à Bíblia. Então, existem países que se você tiver isso aqui, você morre, né? Existe um projeto de evangelismo, é a Coreia do Norte, que é fechada, que eles ficam jogando garrafas com páginas da Bíblia para poder alimentar as igrejas que existem lá, que lutam, né? Para que Deus não... A perseguição, quando é pego, é morta a pessoa, a família toda. E nós temos aqui uma Bíblia bonitona que eu posso ler a hora que eu quiser. Eles chegaram a uma disciplina tão grande na Coreia que quando o pastor fala a passagem, o irmão que decorou aquela página, ele se levanta e cita a passagem inteira, decorada de cabeça, porque ele não pode ter a Bíblia. Isso é muito bom. Tenha uma Bíblia física, valorize isso. Fala comigo, na descrição, bota toda uma igreja no meu telefone, liga para mim, pastor, eu não tenho Bíblia, estou com dificuldade apertada, eu vou te entregar uma Bíblia. Porque eu preciso, como pastor,
Não é que durante 1h30 de culto eu mantenha a sua consciência aliviada. Eu preciso construir a sua salvação. Eu preciso te dar instrumentos, ferramentas, porque o argumento do mundo está ficando muito habilidoso. O diabo está aprendendo a desconstruir essa mensagem. E se eu não... O pastor fala uma coisa muito importante. Como é que eu conheço se uma coisa é falsa ou não? Conhecendo todas as falsas? Conhecendo a verdadeira. Se eu conheço a verdadeira, a falsa não me engana. Então uma palavra que é implantada, a qual é poderosa para salvá-los. O que vai te salvar é essa palavra implantada no seu coração. Meditando de dia. E quanto aos seus filhos, só um parente da pregação, no caminhar, ao deitar, né? Tudo. Você fixa ela nos umbrais, se for preciso. Vou usar uma forma simples. É quando nós fazemos quadro na nossa casa de passagens que são importantes para nós e nós espalhamos pela casa. É a mesma coisa que nós trazemos, né? Fixar nos umbrais. Porque existem textos, de fato, que mudam a nossa vida. Que Deus fala através daquele texto com cada um de nós. Então, somente a palavra pode curar, libertar e nos levar a uma maturidade espiritual que não permite que os ventos de doutrina deste século venham tirar você do seu caminho. Porque existem palavras muito doces. Quem gosta de palavra doce? Quem gosta de remédio amargo? Você precisa entender. Eu te chamar de lindo, eu te chamar de linda, no dia da adversidade, não serve de nada. No dia que seu marido carnal ou sua esposa falar que você não presta, você não é nada. Ah não, eu sou lindo. Quando a pessoa fala isso, o Espírito Santo de Deus habita em mim. Eu sou uma pessoa controlada. O que importa é que eu sou para o Senhor, não o que o diabo que está usando essa pessoa está me dizendo. Você vai se calar? Eu te repreendo em nome de Jesus. E vai seguir o seu caminho. E você venceu. Amém? Versículo 22. Agora, fala para o seu irmão, pratique. Versículo 22 diz o seguinte: sejam praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando a vocês. Aquele que é apenas ouvinte é aquele que ainda não foi transformado pelo Espírito Santo de Deus. E é nesse ponto que eu quero chamar a atenção a algumas coisas que estão acontecendo no meio da nossa igreja. Eu vou tentar ser o mais fofinho possível, porque a gente vive um tempo muito complicado de dizer as coisas óbvias. O óbvio se tornou ofensivo. E eu não sou um pastor legalista, de longe. Vocês me conhecem. Estou de longe de ser um pastor legalista. Sou totalmente contra a teologia que diz que tudo é diabo. Quem lembra nos anos 80, né? Da pregação passada minha, tudo era diabo. Tudo era nova era. Não sejamos ignorantes. Muitas das vezes o problema de tristeza de uma pessoa é simplesmente a falta de um hormônio, um medicamento. Ele vai ao psicólogo, ao psiquiatra, trata e tudo volta ao normal. Amém? Nem tudo. Existem questões espirituais, sim, na vida do cristão, mas existem coisas que nós vamos ao médico, não podemos ser ignorantes a respeito disso. Questões comportamentais. Mas eu estou deixando de ver os status dos irmãos da igreja, porque ao ver alguns status, eu estou perguntando assim, poxa, há 4 anos, desde que eu me tornei pastor, eu abro a Bíblia diante daquele púlpito, e será que não valeu de nada o que eu preguei para essa pessoa? Jovens escutando música de cantoras que enaltecem o aborto, que fazem clipes satânicos, e as jovens aplaudindo e ainda colocando a musiquinha no seu status. Irmãs da igreja colocando funk batidão de MCs que objetificam mulheres. Eu olhei aquilo e fiquei triste. O seu pastor chora, porque se eu sou uma nova criatura, eu fui transformado por esse evangelho. As coisas velhas, aí o batidão rolando, quando não um funk de que enaltece o crime organizado. E uma série de coisas que são indignas de ser faladas em cima do altar da igreja. Roupas, que eu diria para você que aonde eu malho, tem pessoas não cristãs que se vestem melhor do que... E eu parei de ver os status, eu estava ficando triste. Porque a palavra de Deus ela é pregada. Fugir da aparência do mal,
procurar a paz, não se contaminar, não se conformar com o presente século. Eu devo ter falado isso mais de 200 vezes ano passado. Essas frases, se você olhar nas minhas pregações no Instagram e no YouTube. Então, o que o Espírito Santo me revelou? Olha, a pregação está indo. Só que, se ao sair daquela porta, esse espelho não for com a igreja, em vão é a sua pregação, pastor Vitor. Então, vocês veem as minhas campanhas de leitura, campanhas de pregação. Hoje a gente tem, qual é o nome? Lecionário devocional, que eu estou tentando contagiar vocês, mas está difícil, né? Que é um livro que chama a Igreja às Suas Origens Cristãs, que nós estamos usando na nossa denominação. Então, quando chega no versículo 22, o Espírito Santo mostrou uma coisa maravilhosa. Porque quando você lê a Bíblia, ele fala com você. Sejam praticantes da palavra, não somente ouvinte, 22. E olha o que o 23 e 24 fala. Porque se alguém ouvir essa palavra e não praticar, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho. Pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Esse é o retrato hoje da igreja. Por que a palavra, que é o espelho do nosso espírito, que nos revela quem nós somos, a nossa vaidade, a nossa soberba, os nossos pecados, a nossa promiscuidade, que é revelada à luz dessa palavra, ela sai? Porque a nossa geração aprendeu, se eu não gosto, é só eu não ver. Nós somos a geração que se uma imagem, aquilo pode até ser verdade, mas o que você faz com o seu celular? Tira. Isso daqui tem derrotado isso daqui, não no contexto de poder, que essa palavra é poderosa, nunca vai ser derrotada por isso. Mas no contexto do coração da igreja, isso tem sido mais poderoso do que isso. Porque o diabo pega pessoas bonitas, pessoas legais, para pegar isso daqui e reconstruir isso à própria imagem da carne, para satisfazer a carne. E esconder aquilo que incomoda aqui dentro. Porque existem coisas que incomodam aqui dentro. Porque aqui diz que eu tenho que orar pelo meu inimigo. Você gosta de orar porque te faz mal? Aqui diz que você tem que ficar quietinho quando alguém agir de maldade com você. Você gosta de ficar calado quando alguém agir de maldade com você? Eu quero responder na língua, na lata. Eu quero responder na hora. Diz que tem que perdoar, mas eu estou com raiva da pessoa, mas diz que tem que perdoar. Que eu não posso dormir com raiva. Eu posso mirar, mas não posso dormir com raiva. Aqui diz que eu tenho que honrar minha esposa. Minha esposa está me tratando mal, mas tem que honrar sua esposa. E aí? Meus pais me tratando mal, mas aqui diz que tem que honrar seu pai e sua mãe. Por isso, esse livro é desconfortável. Mas esse é o espelho que vai fazer com que a nossa carne seja mortificada. Então, durante a hora e meia de culto, acontece um fenômeno extraordinário. Os cânticos começam. Deus começa a falar com você. Louvado seja Deus, vai tocando no seu coração. Hoje o louvor foi gostoso, fervoroso, é bom, louvor quando é assim. Aí se acalma, fala de dinheiro. Quem é servo de mamão nessa hora fica meio chateadinho, né? Eu acho muito legal aqueles irmãos que me falam frases bonitas no final do culto, mas são totalmente diferentes da obra de Deus. Eu oro para aquela pessoa e digo, Senhor, tem misericórdia dessa vida, que é indiferente com a tua obra. Porque é quase um deboche com esse pastor. Porque eu vejo, nossa, como ele conhece a palavra de Deus, mas ele não vive nada, nunca foi transformado por essa palavra. A pessoa quase zomba de mim. Eu olho para ela assim, Jesus, transforma o coração dessa pessoa, que ela possa ver tamanha hipocrisia do que ela está fazendo ao final desse culto, todas as vezes que ela me cumprimenta, e é indiferente com a tua obra. São pregações que eu não gosto, mas eu não estou aqui para te entreter, eu estou aqui para pegar você pela mão. Vamos matar essa carne, vamos matar essa natureza, que também existe em mim. Eu não sou melhor que você, eu e você carecemos da graça e da misericórdia e da bondade de Deus, todos os dias. Pois a nova criatura, Romanos 12, 2, ela não se conforma com este século, ela não se curva, e essa igreja não vai se curvar. A igreja na Europa já fechou, acabou, não existe mais igreja na Europa, que foi o berço da Revolução Protestante, acabou. Talvez a igreja bíblica acabe no Brasil, mas nós não vamos nos curvar. Os políticos estão nervosos aí na porta, doidos para dar um terreninho e uma mesa de sol nova para a igreja, mas não vão entrar. Não vão entrar. A igreja é do Senhor. É isso. Ou então em vão a minha pregação, porque a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. É isso que a palavra diz.
eu tenho que pegar minha carne, repreender essa incredulidade do meu coração, que é só deixar ele falar meia horinha aqui, eu garanto um sonzinho novo e eu não fico apertando a igreja. Não, se a obra é do Senhor, será sustentada pelo Senhor, quem ele enviar. Ou em vão é minha pregação, meus amados. Então, eu quero dizer para você, eu amo vocês, muito. E quando eu vejo essas coisas, meu coração fala, rapaz, eu estou errando em alguma coisa. Eu vou procurar, eu vou aos pés do Senhor, vou orar. E que quando Deus me deu essa palavra, eu dei um aleluia bem forte de casa. Eu falei, é isso aí. Eu preciso que a igreja leve esse espelho para casa. Eu quero que você, ao sair daqui hoje, foi uma pregação bem mais condensada que minhas pregações normalmente são. Eu quero que você não saia apenas com a mensagem de hoje, mas que você precisa desse espelho na sua casa. Você precisa. Pastor, conhecereis a verdade libertará. Eu conheço a verdade e você liberta. Meu amado, existem juízes da nossa Corte Suprema que conhecem toda a verdade, não é? Não é? Eles estão praticando a verdade? Que bom que você está filmando eu. Então, se for pegar, você vai pegar eu, né? Vocês estão inocentes, fica tranquilo. Você tem que entender isso. Saber o que é a verdade e praticar a verdade é uma longa distância. A transformação não vem apenas quando eu conheço. A verdade está aqui. Mas se a verdade não transformar meu coração, em vão é o nosso evangelho. Em vão é a nossa pregação. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Deus Santo, Deus Poderoso, nós queremos levar esse espelho conosco.